Glória a Deus, graça e paz, aqui é o presbítero Alex, retornando às nossas meditações e uma palavra de ânimo para a nossa vida, em nome de Jesus. Deus falou fortemente no meu coração, numa passagem muito conhecida e algum tempo atrás muito pregada. Hoje em dia, até pouco, mas a palavra do Senhor é interessante porque sempre nos renova. Se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, do versículo 47 ao 53. Isso mesmo, quando Jesus é preso no Getsemane. Falava ele ainda quando chegava uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-lhe de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntou: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos filhos dos sacerdotes, os principais sacerdotes, capitães do templo e anciões que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para prender um salteador. Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos em mim? Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Esse servo do sumo sacerdote que nos chamou a atenção. Aqui nos 4 evangelhos é comentado sobre eles, só que Mateus, Marcos e Lucas não falam quem é esse jovem, quem é esse rapaz, representante de Caifás. Porém, João, capítulo 18, versículo 10, vai falar que Pedro, tirando da sua bainha a espada, corta-lhe a orelha do servo do sumo sacerdote Malcom. O nome desse jovem é Malcom. Mas a gente vai estar fazendo aqui uma série de mensagens, umas 3 ou 4, comentando um pouco sobre isso aqui e sobre Malcom, que nos chama muita atenção, mas vamos ir por partes e devagar. Aqui Jesus está no final da sua carreira. Ele está no Getsemane ali, ele é preso e faltando algumas horas para se concluir, que aí como vai para o Sinédrio, ele é julgado, depois dado como culpado, é humilhado e vai perante Pilatos, lava a mão, soltam Barrabás e Jesus é crucificado. Passa-se aqui o ministério de Jesus, 3 anos e meio pregando o Evangelho, falando da palavra. Mas aquelas pessoas não se convertiam e queriam destruir a Jesus de qualquer maneira. E infelizmente o que mais acontece, e a Bíblia é clara que fala que o joio está no meio do. Tem joio no meio do trigo, mas a própria palavra fala que a gente não pode arrancar, deixar e que naquele tempo certo vai ser arrancado. Me chama a atenção no primeiro passo Judas. Jesus está com seus 11 discípulos, faltando algumas horas para a consumação do ato redentor de Cristo na cruz do Calvário para a humanidade. Ele já tinha orado, os discípulos tinham dormido, ele se sentiu sozinho, abandonado, ele orou sozinho, suou gotas de sangue, de tanta aflição e agonia que ele sentiu, porque sabia da missão dele e estava muito mais próxima do que antes para ser consumado. E nesse momento ele está com seus 11, faltava um. E quando eles estão ali, creio eu, falando da palavra, pregando, louvando, fazendo um culto particular, quem chega? Judas, com os principais anciões, principais sacerdotes, guardas do templo, os braços direitos e esquerdos de Caifás.
Alguns comentam que Judas teve uma das boas intenções, que ali ele mesmo, Jesus repreende Pedro falando que ele não veio para isso. Se ele quisesse, ele mandava uma miríade de anjos e matava todo mundo, mas ele não queria isso. Ele veio para que fosse cumprido a salvação da humanidade, ele morrer na cruz do Calvário em sacrifício por todos. Mas alguns dizem que ele teve a boa intenção, que era para ele matar todo mundo ali, chamando seus anjos, e aí todo mundo veria a glória dele. Ou então que ele falasse alguma coisa e todo mundo se convertesse. Mas independente desses fatos, se é verdade ou não, o interessante é que muitas das vezes nós erramos, mesmo querendo fazer a coisa certa. E isso chama atenção. Quantas pessoas têm até à disposição vontade, desejo de querer ajudar dentro da obra do Senhor, mas acaba tomando os caminhos errados, acaba fazendo as coisas erradas, machucam os outros, agridem os outros, infelizmente acabam dando rasteiras, bandas nos outros, passando os outros para trás. Quantas lideranças que estão na frente das igrejas e são verdadeiros carrascos com os obreiros, com os membros, mas eles acham que estão fazendo a coisa certa. Então, igual os fariseus, colocando peso sobre o povo, sobre os obreiros, matando, jogando fora as suas visões loucas de super perfeição, ou visão louca que tem que ser igual a eles, tem que ser, a vez de ser imitador de Cristo, tem que ser imitador deles, de quem está na frente, que tem que estar puxando o saco para ganhar alguma coisa. Desde quando a amizade ganha consagração, ou desde quando fazer obra material dentro da igreja, reformar um templo, fazer alguma coisa, é merecedor de cargo. Cargo quem ganha é quem tem unção e quem tem chamado de Deus na vida dele. Infelizmente, muitas pessoas estão dentro desse Getsemane, são discípulos, são todos irmãos, mas muitas das vezes, além deles acabar matando a gente espiritualmente, no final das contas a gente vai ver que eles estão com as pessoas erradas, estão se aliando ao lado errado, porque sempre eles têm os escudeiros deles, sempre tem os conselheiros deles que dão base para ele. Igual Salomão, quando o reino foi dividido, ele não ouviu a voz dos anciãos, quis ouvir as vozes dos jovens que estavam do lado dele. E aí botou peso sobre o povo, se revoltaram e houve divisão. Sempre acaba acontecendo isso. Nosso pior problema, infelizmente, é doloroso falar isso, mas acaba que os que matam os nossos irmãos são sempre quem está dentro da obra, ombro a ombro contigo, lado a lado contigo. E infelizmente muitas vezes a liderança. Mas Deus não vai deixar você morrer. Vai mudar a história. Deus vai operar milagre. Deus vai operar coisas grandes. Judas não quis se arrepender do que ele fez. E o final dele foi triste. E quantos ministérios a gente vê fechando, quantos ministérios a gente vê quebrando, rachando, porque não se arrependem. Vão se desfiando e minguando. Se não se arrepender, não tem bênção de Deus sobre a casa. Mas quando se arrepende, Deus opera milagres e maravilhas. Essa é a primeira parte. Nós vimos um pouquinho sobre Judas. Vamos, na próxima, começar a falar mais alguma coisa, outra vertente desse texto. Então fique com Deus. Se gostou, dá um like, divide, compartilha, ajuda esse canal a fazer a obra de Deus. Em nome de Jesus, graça e paz.